Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Barcelona na tela do NS Futebol para você e dia de um agradecimento especial. Num vídeo, acho que uma semana atrás mais ou menos, uma ou duas, no canal do Marcelo Becker, recomendo, vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição, tá, para vocês, o vídeo e o canal, tá, para vocês se inscreverem lá também. O Marcelo falou sobre o Barcelona e o problema de centralizar todo mundo na mesma área ali, e através dessa reflexão que surgiu essas imagens que a gente mostra para vocês de zona de atuação e de como encaixa com o perfil, tá? Então, queria agradecer porque através do vídeo dele tive o insight de montar esse formato de apresentação para vocês e trazer esse conteúdo novo aqui no canal que encaixa com o conteúdo que a gente já tinha, né? Encaixam bem um conteúdo com o outro. Então, assim, é um agradecimento e também um ponto de concordância, tá? Então, assim, Barcelona tem esse problema, ele estava certo na análise dele, absolutamente correto. Então, a gente vai falar mais sobre o Barcelona e sobre essa construção do Barcelona até o momento, beleza? Então, vamos ao vídeo. Seguinte, primeira parte. Equipe base do Barcelona até o momento. Iago, Cancelo vai jogar? Eu sei, mas até agora não jogou uma partida ali, poucos minutos de uma partida. João Félix talvez jogue, mas de novo, jogou poucos minutos de uma partida. Então, para fazer uma análise de dados mais robusta, você precisa de mais tempo, tá? Já é difícil fazer com os dados que tem de 4 rodadas do espanhol, quanto mais com apenas alguns minutos do espanhol. Então, vamos ao seguinte: temos Ter Stegen, Koundé, Christensen, na lateral direita Sérgio Roberto, na esquerda Baldé, Oriol Romeu, Gundogan, De Jong, Gavi, Lamine Yamal e Lewandowski. Então essa é a organização do Barcelona até o momento, tá? Quando a gente vai observar este Barcelona, vamos começar pela defesa. Então pela defesa temos o seguinte: Ter Stegen no gol. O Sérgio Roberto pela direita não é um cara que vai subir muito, então assim, não é esse cara que vai dar profundidade para a equipe pelo lado direito, tá? Então esse cara não vai subir. Além dele, você tem o Koundé, que vai poder subir um pouco mais, mas mesmo assim também não dá tanto apoio, tá? Ele vai dar um pouco mais de apoio em alguns momentos do que o Christensen, ele vai participar mais das jogadas do que o Christensen, justamente porque o Christensen vai estar acostumado a cobrir essa subida do Baldé. E aí o Baldé vai dar essa profundidade pela esquerda, pelo corredor esquerdo. Mais centralizado, o Oriol Romeu vai ter essa função de equilíbrio da equipe. Então, se o Koundé não subir, ele pode subir um pouco mais a sua linha para auxiliar De Jong e Gundogan. Se o Koundé subir um pouco mais pela direita, ele desce um pouco mais, auxiliando e formando uma dupla ali com o Christensen, até mesmo um trio com o Sérgio Roberto. E aí ele mantém uma estrutura base para essa equipe do Barcelona. Então você tem ali bem organizada a equipe do Barcelona, tá? E qual é o grande ponto? Quando a gente vai ver o Barcelona, e aí eu vou passar aqui para vocês o perfil até agora que a gente tem, você tem um goleiro como o Ter Stegen, que vai te ajudar muito na defesa, de fato, mas ele vai te ajudar nos passes e passes mais curtos. Você pode ver, por exemplo, que o passe está nessa linha, por exemplo, e a progressão não. A progressão não está nessa linha, a progressão está na linha de baixo. Por quê? Porque o passe é mais curto. Então você faz mais passes, e muitas vezes são passes ou laterais, obviamente quando ele está numa linha um pouco mais à frente, passes laterais, ou passes que são curtos, ou seja, você não progride tanto quanto os outros goleiros, principalmente, que vão fazer aquelas bolas mais longas em direção ao cara mais centralizado, né? Vão fazer aquela quebrada de bola no cara mais centralizado. Então você tem esse cenário 1. Além disso, os defensores, principalmente o Koundé, vai participar mais das ações, até pela característica de ser tanto zagueiro quanto lateral, então ele pode participar um pouco mais, e nesses dois aspectos participa bem da construção e aí acaba participando mais justamente na questão dos passes. Então tá esse cenário aqui já posto. Quando a gente vai para o Sérgio Roberto ou para o Baldé apoia muito melhor que o Sérgio Roberto, acaba tendo uma situação de recuperação da posse também muito melhor e a progressão é menor. Iago, ele progride menos do que ele passa? Mas você não falou que ele vai fazer o apoio na última linha? Mas ele vai fazer justamente na última linha, ou seja, tem menos campo para progredir. Ele já está mais à frente, né? Ele não vai ceder essa bola lá atrás para ir construindo essa jogada.
ele recebe essa bola já mais à frente, fazendo uma situação, por vezes, de dar um sprint em direção à área. Ele faz aquele pique em direção à área, mas você percebe que tem menos campo para progredir. Quando você olha o Sérgio Roberto, por exemplo, né, ele até tem mais passe, menos progressão, mas proporcionalmente é mais equilibrado, justamente porque ele vai dar o passe já próximo à linha do meio campo, então ou seja, tem mais meio campo para progredir em relação ao Baldé, que vai ter menos campo. Tá? Quando a gente vai para esse cenário do Oriol Romeu, de novo, eu tenho um destaque de passe, tenho um destaque de progressão, de fato, mas de novo, perceba como eu tenho mais passe do que progressão. Né? Você tem um passe quase batendo aqui a faixa de 100 e aqui já está bem mais próximo dessa linha, ou seja, de novo, são passes ou para o lado ou que progridem proporcionalmente muito pouco. Tá? E aí você tem este problema. Tá? Quando a gente vai para Gundogan e De Jong, o De Jong cobre toda essa área aqui. Todo este retângulo maiorzão. O De Jong cobre. Então assim, quando você falar o que é um box-to-box ou qualquer coisa do tipo, tá aqui. Ele pega de uma área a outra de fato e cobre toda essa etapa. Além de auxiliar tanto o Gundogan mais centralizado, quanto também o Baldé fazendo essa parte de subida pela esquerda, quanto também a presença do Lewandowski, mais à frente a gente vai falar sobre ele. Então assim, você tem esse cenário 1. O cenário 2, você tem o Gundogan fazendo essa construção mais à frente da linha do meio campo e ainda apoiando. Minha visão específica sobre o Gundogan, ainda não ele se adapta ao modelo, no sentido de já entender o modelo até pela vivência com o Guardiola, mas ele ainda está precisando entender a leitura de jogo para a equipe do Barcelona, ou seja, a interação entre os próprios companheiros. Então, entender a movimentação de cada companheiro e as movimentações, por mais que as duas equipes fiquem em posse da bola, as movimentações dos jogadores de forma específica do Barcelona é muito diferente da equipe do Manchester City. E ainda precisa entender isso. Tá? Óbvio, com o tempo ele entende, é só uma questão de poucos jogos. E aí eu acredito que quando a gente for fazer uma análise mais à frente, a área de atuação dele vai estar bem diferente do que a gente está vendo agora, que é algo mais básico, digamos assim. Ele está tentando fazer uma leitura de jogo e ainda não está encontrando os espaços, por exemplo, para ter uma infiltração, para pisar mais vezes na área, como ele fazia com o Manchester City, mas ele está contribuindo bem com a equipe. Esse é o grande ponto. Tá? Quando a gente vai entender justamente esses dois, você vê essa dificuldade que eu falei do Gundogan, que está aqui em laranja, e o grau de participação, de fato, do De Jong. O que o De Jong faz hoje é algo absurdo. Tá? A gente falou também muito do Bellingham, né, no vídeo da semana do Real Madrid. Falar do De Jong nesse momento também é necessário enaltecer o grande começo de temporada, e já vinha tendo boas temporadas nas demais do Barcelona, mas obviamente na crise que o Barcelona estava e na situação que o Barcelona estava, muitas vezes grandes jogadores acabam se perdendo dentro do mesmo sistema. Tá? Vamos aos pontas, né? Então, em tese, pontas, né? Temos o Gavi, que vai jogar mais, que joga mais centralizado. Então esse talvez seja o grande problema nesse cenário, porque você tem um jogador que ele vai centralizar mais por aqui. Você tem esse cenário de centralizar um pouco mais. E você tem um Lamine Yamal que vai atacar, mas não vai te dar tanta amplitude aqui de fato. Ele não vai ficar pisando o pé na linha. Por vezes ele vai trazer essa bola também por dentro. E quando você tem esses dois, você acaba gerando mais ações por dentro, de novo, no corredor central, e menos ações nos corredores laterais. Nesse cenário de menos ações, você passa a ter o Gavi mais contundente nessas ações e passa a ter um cenário melhor ali de atuação, principalmente no passe, e também o Lamine Yamal, principalmente na progressão. Tá? Vamos à última parte, que é o Lewandowski. Então temos uma zona de atuação do Lewandowski mais centralizada, mais dentro da área de fato, e também mais na região frontal da área, e aí ele podendo se movimentar um pouco mais para dar suporte, ou seja, para também explorar melhor os espaços ali à frente da área. Qual é o grande problema desse cenário? Aliás, nem da movimentação do Lewandowski em si, nenhuma, tá? Ele está absolutamente correto na movimentação. O grande ponto
é que você vai ter um Lewandowski de fato que vai conseguir converter gol, então esse é o grande ponto, e vai até participar bem dos cenários de passe, então ele vai interagir bem com os demais jogadores. O grande detalhe desse Barcelona, e aí a gente fecha o vídeo de hoje nesse sentido, é que se você olhar as sobreposições de cores que a gente colocou, perceba, e aí está em destaque para você, para facilitar, como essa área de atuação entre a linha do meio campo e a linha da grande área e no corredor central está muito mais vermelho do que as demais áreas, principalmente o corredor aqui esquerdo e o corredor direito. Por quê? Porque basicamente eu tenho um cenário onde todo mundo, como o Marcelo falou no vídeo dele, todo mundo vem para essa área de atuação. O Lewandowski desce para ajudar, o Gavi sai de ponta de fato e vem para cá. Você tem aqui um trabalho do De Jong, do Gundogan, do Oriol Romeu, por vezes do Koundé ou do Sérgio Roberto. Você passa a ter um cenário de muita gente atuando. Muita gente atuando. Claro, eu posso fazer essa jogada toda e na hora final eu trabalhar no 1 contra 1 para o Balde aqui, mas não é a dele. E ele não é um cara que mesmo que pise na área, ele vai finalizar muito bem. Então a gente não está falando, por exemplo, que a gente está trabalhando a bola aqui para voltar para um ponta como o Mbappé, que vai vir para finalizar. A gente não está falando que a gente vai trabalhar essa jogada para chegar aqui com grandes possibilidades de fazer esse cruzamento, porque também não é muita característica do Barcelona. Então o cenário que tem de construção é um cenário muito mais cauteloso, né, de você não sofrer com o adversário, do que necessariamente de você conseguir atacar muito bem o adversário. E as contratações do Barcelona, tanto o Cancelo, na minha visão, em tese, encaixando, melhora demais do lado direito, né, em relação ao Sérgio Roberto principalmente, mas também não traz grandes diferenças de movimentação, né, melhorar a qualidade do jogador, né, você troca o jogador da posição por outro da posição, e também a vida do João Félix não solucionam esse problema. Tá? Então assim, você ainda tem um cenário onde todo mundo atua muito por aqui. Então, ao longo da temporada, o que a gente vai ver é um Barcelona de não tão propenso a marcar muitos gols. Assim, quando eu falo muitos gols, deixar bem claro, ele vai marcar provavelmente mais gols do que quase todo mundo da La Liga. Talvez ele e Real Madrid briguem ali por quem vai marcar mais gols. Mas ele vai marcar muito menos do que a gente esperaria numa equipe como o Barcelona. Tá? Só para deixar mais claro. E ao mesmo tempo vai ser uma das melhores defesas, justamente porque não arrisca, e aí não arriscando tanto, você acaba não ofertando essas possibilidades de ação para o adversário contra-atacar. Tá? Então, nesse cenário todo, você tem um Barcelona com muita dificuldade, que tende a ganhar os jogos, não é um Barcelona que vai ter dificuldade na La Liga, mas assim, contra adversários mais difíceis, ou até mesmo contra adversários mais, entre aspas, mais tranquilos na tabela, você tende a ter dificuldade em marcar gol, sair do zero. E aí contra adversários mais difíceis, aí você tem mais dificuldades, porque eles também vão impor um ritmo de jogo diferente. Então a gente vai precisar ver esses encaixes nos jogos específicos de clássico, mas principalmente nesses jogos contra Getafe, Granada, Rayo Vallecano, essas equipes, se elas fecharem bem essa linha de meio de centro, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de trabalhar nesse espaço muito curto e conseguir sair. Então esse é o grande problema que o Barcelona vai ter. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.